Fala, rapaziada. Tá vendo esse cara aqui? O que vocês falam desse cara? Nesses últimos dias eu andei lendo os livros de Diário de um Banana, que eu tinha começado anos atrás, mas eu parei no terceiro livro porque, sei lá, tava com preguiça. No momento eu parei no quinto livro, que é o Verdade Nua e Crua, e eu acabei lembrando quão arrombado é o Greg Heffley. É isso, eu já expressei toda a minha indignação, o vídeo pode acabar por aqui, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, como uma criança de 12 anos consegue ser o ser mais engraçado do mundo, mas ainda assim é muito bom acompanhar as burradas que ele faz. Eu vou falar tanto dos livros quanto dos filmes, porque sim, por mais que os filmes sejam ótimas adaptações, ainda existem algumas pequenas diferenças que mudam um pouco da imagem do Greg. Pelo menos eu senti isso, né? Pra começar, não, o Greg não é psicopata. Um sociopata? Talvez. Mas o autor já deixou claro que ele é só uma criança e que uma criança faz muita merda. Mas ele tá no processo de aprendizado. Sim, isso é verdade, mas não dá pra negar que o Greg tem um certo problema, né? Ele tem um certo probleminha. Pra quem tá ligado, sabe que esses diários, na verdade, não são exatamente diários, e sim livros, um livro de memórias. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Isto é um livro de memórias, não um diário. Tá, eu sei que tá escrito na capa, mas quando a minha mãe foi comprar isto, eu disse a ela pra não comprar um que tivesse escrito diário. Isso só prova que a minha mãe não entende nada do pessoal da minha idade. Porque o nosso queridinho Greg tem certeza que ele vai ser super famoso e não vai ter tempo pra dar entrevistas sobre a vida dele. E aí ele já vai ter o diário lá pra galera já ir, tá ligado? Sem escândalo, família. A única razão de eu concordar em escrever nele é porque quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores pra fazer do que responder perguntas idiotas o dia inteiro. Gregory, fale sobre sua infância. Você sempre foi tão bonito e inteligente. Aqui estão minhas memórias, agora show! Ah, mas beleza, quem nunca quis ser super famoso, né? De fato, não tem problema nenhum em querer a fama e tal. Só que pro Greg, tudo gira em torno de popularidade. E dá pra dizer que esse é um fator bem importante pra ele se meter em situações ridículas que afastam ele desse objetivo. E aí a gente tem o melhor amigo do Greg, se é que a gente pode chamar assim. O Rowley. Eu não sei falar o nome desse moleque, é muito difícil. O Rowley já é completamente diferente do Greg, já que ele não liga pra essas questões, até porque não tem o porquê ter essa preocupação. Ele ainda é uma criança e ele quer aproveitar momento. E ele nem sequer precisa ter noção disso. Ele é ele mesmo, sabe? E deixa as coisas acontecerem de forma natural. Aí ele vai dar o azar de ser o melhor amigo da criança mais narcisista que ele poderia conhecer. Nos livros e nos filmes a gente consegue ver muitas vezes o Greg repreendendo certas atitudes do Rowley por considerar ser muito infantil ou coisa do tipo. Mas o Rowley, sendo ele mesmo, consegue conquistar várias pessoas. Ele passa a se destacar mais que o Greg sem nem sequer ele colocar isso como um grande objetivo ou se achar um grande soberano. Ele não tá forçando nada, ele tá basicamente só vivendo. E o Greg, vendo isso tudo, ele fica com inveja. O ápice mesmo disso tudo é quando ele simplesmente quebra o braço do Rowley numa brincadeira e depois ele fica com inveja porque geral tá dando mais atenção pro Rowley. Aí tem essa cena que é muito boa dele falando que foi ele que quebrou, como se fosse um mérito. Aí, fui eu que quebrei a mão dele. Então você é um mané. Desculpe. Não sendo suficiente, ele ainda fez o Rowley sair como culpado de uma coisa que o coitado não fez, já que como o Rowley participa da patrulha de segurança da escola e ele tava com o braço quebrado ainda, então meio que ele não podia ir, o Greg vai com o uniforme dele, vai com o uniforme do Rowley e leva um monte de criança pra dentro de um buraco, caçamba, sei lá o que é isso aí, num dia chuvoso, tá ligado? E quem pega a culpa por isso tudo é justamente o Rowley. E fica por isso mesmo, o Greg não faz nada. E depois ele conta pro Rowley e tenta fazer com que o coitado se sinta culpado, dizendo que ele não devia emprestar o uniforme dele pra qualquer um. Ah, fala sério, Greg. Realmente essa situação foi de veras engraçada. Pronto pra parte engraçada? Bom, fui eu que aterrorizei as crianças. O quê? E acho que nós dois podemos aprender lições valiosas com isso. Eu devo ter mais cuidado com o que faço na frente da casa da senhora Irvine. E você, bom, tem que ter mais cuidado pra quem você empresta a sua capa. Sabe de uma coisa, Greg? Você não é um bom amigo. Oh, como você pode dizer isso? Eu sou um grande amigo. Se você fosse um grande amigo, eu teria dito a verdade ao Sr. Winsky. Tá, só uma coisa.
Você não pode ficar uma Você fera... só liga pra você mesmo. Você odiou o meu desenho. Zombou das minhas roupas, desrespeitou o Josh, quebrou a minha mão e não pareceu dar a mínima. Quebrar a sua mão foi a melhor coisa que te aconteceu. Você que pensa. Não vai mais na minha casa. E é isso aí. Muitas vezes fica bem claro, principalmente nos livros, que o Greg basicamente enxerga o Rolly só como uma escadinha para conseguir certas coisas. E quando ele se dá mal, ele joga a culpa sobre alguém, sendo que ele se coloca em situações idiotas. Ele nunca é o problema, mas é sempre ele que faz as coisas acontecerem dessa forma. São as atitudes ridículas dele que acabam culminando nesse tipo de coisa embaraçosa que ele passa e nunca a culpa é dele. Ele é tão arrombado que tem substitutos. Ele tem substitutos para caso o Rolly não queira mais ser amigo dele. É impressionante como ele nunca aprende com os erros dele, sabe? E tudo bem, isso é normal. Nem sempre nós aprendemos de primeira, tá ligado? Não é sempre que você vai errar e aprender de primeira. Sei lá, você já deve ter passado por um caso assim, não sei. Mas o Greg, ele simplesmente nunca aprende. Um dos melhores exemplos que eu lembro é no livro Verdade Nua e Crua. E pra vocês terem noção, isso tudo que ele fez até agora são de livros anteriores a esse, que é o quinto livro. E essa situação que eu lembrei agora é quando a primeira espinha do Rolly aparece e ele fica mais confiante porque ele começa a se achar mais velho. Só que o Greg fica indignado porque pra ele não fazer sentido o Rolly ter uma espinha primeiro que ele. Ele vai e escreve uma carta se passando por meninas dizendo que ninguém gosta da espinha do moleque. Certamente ninguém gosta mesmo, mas ainda assim foi babaca. E nesse mesmo livro a relação deles está meio ruim, eles não andam muito próximos. Porém no final o Greg resolve fazer as pazes, mas ainda assim pensando nas vantagens que o Rolly pode oferecer a ele no futuro. E vocês devem saber que tipo de vantagens são essas. Esse foi o último que eu li até agora e acho que eu posso dizer que é nesse daqui onde o Greg mais faz merda. Tipo, tem uma parte que ele vai numa festa, só que não tinha nada que ele gostava de comer e ele tinha que comer alguma coisa, senão a mãe dele ia dizer que era falta de educação e pai ia pedir pra ele comer. E a única coisa que ele acha que é bom ali são os ovos recheados. Lá ele envia uns ovos recheados lá. Só que o moleque não gosta e joga eles num vaso, tá ligado? Ele come e meio que não curtiu não. Aí ele joga num vaso com umas plantas de plástico. Só que assim, depois de dias, o pessoal da casa começa a sentir um cheiro muito ruim. Eles até contratam uma galera pra abrir a parede pra ver se tinha algum bicho morto. E como não tinha nada, como eles não acharam nada, eles decidem se mudar. E eles levam o vaso, já que eles nem desconfiavam que esse era o problema. E tudo que o Greg fala diante disso é: tenho que admitir que me senti um pouco culpado quando vi que eles estavam levando a planta de plástico. E desde isso ele tenta levar ovos recheados pra casa do Fragley, um moleque esquisitinho que ele meio que não gosta. Tipo, meu irmão, tu tem problema muito sério. Ah, mas você pode dizer que ainda assim, no livro 1, pra ajudar o Rolly, ele assumiu a culpa de ter comido aquele queijo estragado. Sim, de fato, uma atitude nobre, né? Porém, o mínimo que ele podia fazer pra limpar a barra com o melhor amigo dele. E na verdade o Greg se baseia nisso. Ele quase nunca se sente mal pelas coisas idiotas que ele faz e só mostra se importar quando a culpa recai naquele momento. Mas ainda depois ele meio que continua fazendo coisas estúpidas, tá ligado? Mesmo depois de um tempo. Ele vacila até com o Roderick. Assim que ele leva uma pressãozinha da mãe, ele dedura o Roderick, dizendo que ele fez uma festa quando eles saíram. Sendo que ele tinha concordado com o Roderick de não contar de jeito nenhum. E tudo bem, tipo, se ele só tivesse contado que eles fizeram uma festa, pá, tava de boa, tá ligado? Até. Mas ele colocar a culpa todinha no Roderick, sendo que ele tava super animado pra festa e curtiu muito, inclusive, mas ele não cita que ele teve envolvimento nisso. Ele só diz que o Roderick é isso. Ele faz de tudo pra não se dar mal. Isso estraga até um pouco a relação que ele tava criando com o Roderick, porque o coitado fica de castigo e é proibido de tocar no show de talentos. Mas tá, já falei muito das cagadas que ele faz, né? É que, enfim, você já entender. Como eu disse antes, eu quero comparar um pouco os livros com os filmes, mas em especial vou falar do terceiro filme, Dias de Cão. Ele até adapta bem o livro, Dias de Cão. Na verdade, esse livro é uma base, né, pro filme, porque o final é bem diferente, muita coisa é um pouco diferente. E o charme desse filme, na minha opinião, com certeza é a relação que o Greg vai criando com o pai e o irmão, coisas que
não tem no livro. Mesmo o Greg fazendo muita merda durante o filme, como mentir pro pai dele, dizendo que arranjou um emprego, quando na verdade ele vai pra um clube como convidado do Rolly só pra ver a Holly Hills, que é a menininha que ele gosta, deixar os pais do Rolly desapontados com o moleque, ou ter feito a polícia ir até a casa deles por conta de um alarme falso, porque essa desgraça que é extremamente impulsiva. Ele ainda assim no final tem meio que uma redenção, consegue ficar de mãos dadas com a Holly e resolve tudo com o pai e com o Rolly. O livro Dias de Cão serve de base para esse terceiro filme, e até o livro Verdade Nua e Crua, ele não tinha se resolvido com o Rolly. Eles estavam muito distantes, na verdade. Mas o filme é bom, ele é divertido pra caralho, sabe? Mas diferente do livro, a gente meio que fica feliz por ter dado tudo certo. Eu fiquei bem animado, ó, deu tudo certo, pá. No livro não, é tudo bem mais amargo. Muitas coisas desse final não acontecem e o Greg só se foge no final. Não que dê tudo errado, sabe? Ele não acontece nada tão ruim com ele, mas também não dá tudo certo. Ele também consegue fazer as pazes com o pai de uma forma um pouco diferente. Mesmo depois de pisar na bola, ele consegue, sabe, ainda ter aquela relação com o pai dele. Talvez não seja nem no filme, porque seria meio que os diários, né, do Greg, e aí estaria contando. Então, tipo, não tem como colocar uma conversa no diário. Enfim, não sei. Mas eu acho que vocês entenderam. Não é nada muito grandioso se comparar com o filme. Isso é até bom, porque a gente fica bem mais puto com as ações que ele toma nos livros. No filme, eu acabei vendo ele mais como um cara legal, o que também não é ruim. Os dois finais são bons. Pra mim ficou tudo bonitinho de qualquer jeito, sabe? Eu gosto do filme e eu gosto do final do livro. Bom, basicamente esse foi o vídeo. Eu fiquei meio empolgado aí pra falar dessa obra que tá me ajudando aí em certas questões. E é isso aí. Eu não tenho mais o que falar, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui.